E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. O desvelar de Deus. Davi disse: você me enfrentará como um filisteu, com armadura e lança, e eu te enfrentarei no nome do Senhor Deus de Israel. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Lado a lado, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé.
celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Davi disse para Golias: você me enfrentará como um filisteu, com armadura e lança, e eu te enfrentarei no nome do Senhor de Deus, Senhor Deus de Israel. Havia muita diferença entre os dois, entre Davi e Golias. Para começar, Davi era um israelita, enquanto Golias era um filisteu. Davi era um sujeitinho esquelético, com suas costas inclinadas, uma funda em sua mão. Enquanto que Golias era um gigante. A disparidade física era muito grande. Mas não era maior do que a disparidade espiritual. A origem, a semente era muito superior à de Davi. Era muito mais poderosa do que a do gigante do filisteu. Caminhando sobre este princípio, cada cristão só tem que vencer. Porque todos e quaisquer gigantes, problemas, doenças, todas as complicações que surgem na vida, desafios, sem nos esquecermos dos credos e dos dogmas, os gigantes de ordem espiritual. São menores do que
o cristão. Qualquer poder que exista nessa terra é menor do que o cristão, menor do que o Filho de Deus. É por isso, meus ouvintes, que nós lutamos com tudo que temos para fazermos chegar até vocês o conhecimento da mensagem do dia, da mensagem da hora. Porque ela vem simplesmente mostrar o que é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Goza de privilégios, mas que não são de ordens sociais, políticas, religiosas, mundiais, mas de ordem celestial. Para quem tem a revelação do que significa a pequenez de Davi e a grandeza de Golias, do filisteu, do gigante, se inteira muito mais. Essa revelação leva o cristão a se posicionar exatamente como Davi. O que foi que ele disse em troca do desafio do filisteu? Você me enfrentará como um filisteu. Como um filisteu, ele só podia ter armas naturais. Armadura, lança, etc. E tamanho. Mas eu te enfrentarei no nome do Senhor de Israel. Agora aí está a grande diferença. Não importa o tamanho do cão na briga, mas sim da briga no cão. Não importa o tamanho da atalaia. O que importa é que ele esteja acordado em cima da torre, no seu posto do dever. Agora, veja só, voltando à apreciação do profeta de Deus para esta era, na mensagem do desvelar de Deus. Davi era aquele sujeitinho esquelético, com suas costas inclinadas, uma funda em sua mão. Parece que o que ele tinha era apenas simbólico. Quando Saul olhou para ele, Saul, que era o cabeça da associação ministerial, do exército, de todas as forças que Israel podia contar com elas, tendo em tudo fracassado como fracassam até hoje. Então ele disse: você nem mesmo é treinado, diz para Davi. Deixe-me pôr um PhD em você, ou algo assim. Vai estudar primeiro para enfrentar esse gigante, esse filisteu. Então o que fez Saul?
colocou a sua armadura em Davi. E logo, instantaneamente, Davi descobriu que aquilo não ajustava em um homem de Deus. E que se aquilo fosse suficiente contra o inimigo, o próprio Saul não lhe daria oportunidade de lutar. Ele teria vencido já o Golias, o gigante, o desafio, e estaria em maior honra diante dos filisteus e do seu próprio povo. Se isso que estão usando para interpretarem Deus, fabricarem pregadores, resolvesse, o mundo não estaria na situação que está. Sujeito às hostes malignas, tendo o Deus deste século, com letra minúscula, como seu Deus. Agora, nem Saul, nem tampouco o filisteu conheciam a experiência de Davi, sozinho, lá fora, que não foi um espetáculo público. Você já pensou? Se um homem, um pastor, fosse salvar uma ovelha diante das câmaras de televisão, enfrentando um leão, enfrentando um urso, simplesmente com um cajado na sua mão? Que espetáculo não seria? Mas aquilo não foi um espetáculo público. E volto a afirmar, Golias não sabia da experiência de Davi com o urso e com o leão. Tenho certeza que Golias não se sentiria muito bem diante de um leão e diante de um urso, e se fora ele o pastor, possivelmente a sua ovelha teria sido tragada. Agora você vai aplicando na hora presente do grande desafio que o mundo chamado cristão enfrenta. Então Davi tirou aquelas armaduras. Tire esta coisa de mim. Eu não sei nada sobre isto. Deixe-me ir da maneira que sei. Jesus disse: aprendei de mim. O que você precisa é aprender de Jesus. Aprender de Jesus para ser o que você deve ser. Em primeiro plano. Com isto que eu lutei com o leão, eu lutei com o urso. Agora, ele era um tipo franzino do mato, que não tinha esse gingado desses malabaristas diante do povo. Agora, eu quero lutar com esse Golias pelo meu povo.
Agora, veja só o que disse Golias. Você está mandando um cão para lutar comigo? Eu o cravarei a minha lança e pendurarei o seu cadáver para que os pássaros comam. Essa era a jactância do gigante. E a lógica, o natural, confirmava exatamente isto. Mas Davi disse: pois bem, em troca do que você acaba de falar, eu vou dizer para você o que eu farei contigo. Hoje cortarei sua cabeça dos seus ombros. Amém. Oh, que coisa! Se você pudesse encarar o câncer, a doença maligna, os problemas de casa, os problemas da vida, com esta convicção. Ele conhecia o que ele tinha. O cristão conhece o que ele tem. Especialmente esse cristão revelado. Este cristão que sabe quem é o Deus de Israel. Esse cristão que tem uma origem completamente diferente. Você sabe que a origem de Jó era completamente diferente do seu estado de lepra. Diante de Deus, Jó nunca ficou leproso. Ele tinha problemas aqui, ele teve problemas aqui de baixo, mas lá no alto ele nunca teve problema. Oh, glória a Deus! É isso mesmo. O profeta parece que amiúda os olhos e diz assim, que Davi tinha conhecimento de onde viria a sua força, de onde viria a sua pontaria, de onde viria a força que derrubaria o gigante como derrubou. E você pode imaginar aquele franzino em cima daquele monstrengo de homem, arrancando da própria espada do seu inimigo, cortando seu pescoço e cumprindo o que ele falou. Golias não cumpriu, mas Davi cumpriu. O diabo não pode cumprir o que ele te ameaça. Jesus cumpre. O diabo não tem como cumprir. Mas Jesus tem como cumprir. Ele não tinha. Golias só tinha músculos. Só tinha aparência. Mas não tinha como cumprir. Ele não pôde pendurar a cabeça de Davi, o seu corpo, conforme o seu desafio para as aves comerem. Mas Davi teve um Deus para cumprir o que saíra de sua boca. Davi, naquela hora, quando ele falou, ele já era o vencedor, pela palavra que ele disse. O gigante já estava derrotado quando a sentença saiu da boca do homem de Deus. E você é mais do que vencedor por aquele que te amou, por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.